Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Dissidentes, Golpe de Estado, de José Beffa. Dissidentes é um livro de fantasia nacional que vai utilizar elementos da mitologia tupi-guarani, de aspectos da mitologia nacional para criar esse universo fantástico que também tem muito a ver com a política do país. O livro já começa com uma tensão política muito forte, porque aqui esses seres fantásticos que possuem magia, que mexem com magia, vão se infiltrar no governo por interesses próprios, para ficarem cada vez mais poderosos e terem cada vez mais o poder do país. Uma coisa interessantíssima desse livro é que eu sempre parei assim para imaginar como seria uma fantasia nacional. Desde aquela época lá atrás em que eu lia e me empolgava muito com Percy Jackson, eu amei muito a série Percy Jackson na época que eu li. Eu me refiro aos 5 principais na série principal. E aqui a gente tem aqueles aspectos de mitologia, de pessoas descobrindo poderes, de pessoas com poderes de diferentes tipos, e profecias, e deuses, entidades, só que tudo com um toque nacional. Tudo está ali, tudo que já está ali à nossa disposição e que muitas vezes a gente não é tão familiarizado assim. Eu acho que às vezes a gente sim conhece mais a mitologia grega, romana, do que a própria mitologia nacional. Eu não conhecia muito da mitologia nacional, então aqui a gente tem, claro, como uma das figuras principais, o Tupã. Claro que eu sabia quem era Tupã, mas eu não conhecia muitos detalhes, então vai ter aqui vários desses seres, como por exemplo Jaci, a deusa da lua, tem também a deusa do fogo. E depois, enquanto eu estava lendo o livro, depois que eu terminei de ler o livro, eu parei para pesquisar sobre mitologia nacional, sobre esses seres. E estão todos ali, sabe, à nossa disposição, com histórias muito interessantes. E o que o José Beffa fez aqui foi incrível, porque ele pegou tudo isso e ele criou uma mitologia própria aqui, criou um universo da história com uma tensão política super forte que acontece logo na primeira página, porque na primeira página o presidente do país vai se suicidar, o vice-presidente também e o terceiro na linha de sucessão. Então há um problema ali, claro, que não é coincidência. É como se toda a engrenagem começasse de fato a se movimentar, uma coisa que já estava predestinada há muito tempo. E a gente vai se dando conta de tudo isso aos poucos na história. Quando eu comecei a ler esse livro eu fiquei meio perdida, confesso. Eu não gosto de ficar perdida nas histórias, só que ele já começa assim, nos jogando dentro desse universo de guildas. Então tem a guilda dos ladrões, a guilda dos assassinos, 2 personagens importantes que fazem parte de cada uma dessas. Tem as pessoas, os seres humanos que têm o poder da 4ª percepção. E uma diferença entre cada uma das percepções, por exemplo, pode ser a 3ª percepção, mas apenas as pessoas com a 4ª percepção conseguem fazer magia, né, mexer com magia. E tudo isso por trás tem uma explicação, tem um significado. Isso não é dado de cara assim na história. Eu até marquei aqui nesse livro uma parte em que, um capítulo assim, em que o autor vai explicar muito mais desse universo através da figura de uma menina que não sabia quem ela era. Ela se descobre um grande poder e ela vai ter uma importância enorme aqui na história. E como ela não conhece esse universo, ela não fazia parte dele, então ela quer explicações. E ver pelos olhos dessa menina se assemelha mais aos olhos do leitor, que também não conhece o universo. Então é a partir desse capítulo que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Mas também tem alguns mistérios aí na história, algumas revelações que são feitas mais próximas ao final, e tudo muito bem montado. Eu acho que eu gostaria de ter um pouquinho mais de informações sim desde o início, porque eu sou uma pessoa ansiosa e meio agoniada, mas ele vai explicar tudo em seu devido tempo. Os personagens que vão sendo apresentados aqui aos poucos vão formar esse grupo dos dissidentes. A população passa a chamá-los de dissidentes, na verdade eles são perseguidos porque eles estão contra o governo atual. É um governo opressor que muita gente apoia, mas também muita gente faz oposição. E em alguns momentos a gente até lembra algumas conversas, assim, aquele clima todo que a gente estava sentindo nas prévias das eleições, né? Aqui as coisas são muito piores, afinal de contas há todo esse golpe de Estado e um ser espiritual, mágico, muito forte é quem está por trás disso tudo. Então o que acontece aqui é que essa questão fantástica é inserida aqui na história. E claro, já que temos uma posição fantástica, né, já que temos um vilão que tem poderes especiais, também serão necessários vários heróis ou até anti-heróis para poder combatê-lo com poderes especiais. Nem todos os personagens que fazem parte dos dissidentes possuem poderes especiais. E é bem interessante ver essas diferenças entre cada um deles. Tem um personagem, por exemplo, que faz parte da guilda dos assassinos, que é o André, ou o Caçador das Sombras, né? Ele também tem esse nome. E ele é apresentado de uma forma bem interessante, porque ele é um assassino, ele já matou muita gente, ele é jovem, e ele tem um dilema moral aí envolvido, porque ele vai ficar do lado, claro, da resistência, do lado dos heróis, sendo um anti-herói, se considerando uma pessoa
não merecedor, assim, por já ter feito atos horríveis, muitas atrocidades. Também o personagem do Raposo, um dos personagens principais, que é o Elísio. Ele faz parte da Guilda dos Ladrões. E há uma certa honra em relação à Guilda dos Ladrões, ainda que eles sejam ladrões. Então, quem esses personagens são aqui na história, o background deles, a história prévia, o que os move, sabe? O que eles têm dentro de si é interessante, e ainda mais no contexto todo da história. Que eles precisam lutar contra uma grande ameaça, uma daquelas ameaças gigantes que eles próprios não sabem o que farão, na verdade. Então tem toda aquela questão que a gente espera de boas histórias com elementos fantásticos de fantasia, com algumas profecias, algumas coisas que estão ali. Por exemplo, em alguns momentos eles vão para uma parte mais espiritual, que é o Emba, e tem a Senhora da Seca. Eu amei essa figura da Senhora da Seca. E outra coisa que eu gosto muito nessa história é como os personagens se expressam. É uma linguagem muito natural, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente pensa, com algumas gírias aqui no caminho, mas que são bem colocadas ali no contexto da história. Então, além de funcionar como uma boa história de fantasia, uma excelente história de fantasia, na verdade, que me deixou fascinada por esses elementos fantásticos que a gente tem mais próximos de nós e que eu conhecia pouco. Ele também funciona em sua mensagem de resistência. Aqui a gente tem pessoas contra todas as probabilidades, com poucas chances de sucesso, mas que fazem essa aliança em comum, porque são pessoas diferentes que vão montar esse grupo de dissidentes, eles vão montar por uma necessidade e eles vão montar por um motivo maior, sabe? E que é necessário se manter firme, manter aquela esperança de que as coisas podem melhorar, que por mais terrível que pareça e por mais terrível que esteja, é importante se manter fiel a si mesmo e ao que você acredita e acha certo. Então eu acho essa uma mensagem sempre muito válida. Até em determinado momento do livro, quando a questão política muda um pouco, não que a ameaça tenha, né, se dissipado, mas uma coisa que muda aqui na história, que eu não posso me aprofundar, a forma como eles também se portam em relação a isso, em relação às oportunidades que aparecem. Foi bem interessante como o autor colocou aí a atitude dos personagens e o comportamento em relação a isso, porque ela entrou naquela questão da honra e da honestidade. Eu acho que o autor fez um excelente trabalho, não nada fácil, porque o universo da história é bem rico, bem amplo, então dá pra desenvolver muita coisa. Tanto que, por mais que seja uma história fechadinha, com final, ele deixa ali depois num prólogo, aquela parte finalzinha depois dos créditos, sabe? Que dá ali um vislumbre do que pode vir a seguir. Ele faz isso aqui em Dissidentes. De uma forma geral, o que eu quero também passar aqui é que, independente dos poderes aqui na história que dão esse tom encantadoramente fantástico, muito interessante, ao pano de fundo, a toda a ambientação, os problemas e a mensagem é real, sabe? Então dá pra se tirar algo da história, o que eu acho sempre uma coisa essencial num bom livro de ficção também. E antes de terminar o vídeo, eu também queria mostrar a edição. Gente, que edição! Ele é capa dura, né, como vocês puderam perceber, e é cheio, cheio, cheio de ilustrações. Todos os personagens são representados nessas ilustrações, o que é algo muito interessante na história. Isso no início me ajudou a situar quem estava falando, porque eu ficava assim um pouco confusa em relação a quem estava narrando no momento, mas depois a gente se acostuma mais. E, por exemplo, ele vai começar com um personagem narrando, que é o personagem aqui dessa foto, que é o Raposa, um dos personagens principais. E depois o próximo personagem que vai passar a narrar é o André, que é o Caçador das Sombras, que é justamente quem tá aqui nessa imagem. Depois é que eu fui perceber e me dei conta que as imagens vão dar aí uma indicação. Nem sempre ao longo do livro inteiro, mas como a gente vai se familiarizando mais com a história, aí a gente identifica mais fácil quem é que está comentando. Mas nesse início essas imagens são muito legais. Por exemplo, aqui é uma das personagens principais, uma das que eu mais gostei, que é a Ashia. Uma garotinha super, super forte, que também é muito importante nessa história. Vários personagens são importantes e essenciais na história. Já que estamos falando aqui de um grupo, os dissidentes do título, né? Então eles têm que ser desenvolvidos meio que igualmente. Obviamente alguns são mais importantes que outros, assim, em relação ao desenrolar da questão, mas todos eles têm sua devida importância. E de uma forma geral, curti muito o livro. Um trabalho bem completo, tanto em relação ao universo ficcional e também em edição e entrega do livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer o livro. Se você já leu Dissidentes, me conta aqui embaixo o que você achou. É lançamento do José Beffa. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do autor e onde você pode conseguir o seu exemplar, caso se interesse. Não esquece de deixar aqui embaixo o que você achou. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Essa é uma das melhores partes, conversar com vocês. Se gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!